Olá, sou a professora mediadora Mônica Aires, seguindo aqui com o currículo paulista, segundo bimestre, área de linguagem, eu trabalho na língua portuguesa, sexto ano, e seguindo aqui com a interpretação dos textos. Próxima questão, interpretação textual, número 3, seguindo aqui leia o texto abaixo para responder as questões. A origem do sertanejo universitário. O sertanejo universitário é fruto das transformações pelas quais a música sertaneja passou. Lembrando aqui, passou, tá aqui, colocaram em negrito mais forte, então atenção à leitura. Ao longo do tempo, a sua origem está ligada aos jovens que, ao final dos anos 1990, deixaram, outra palavrinha grifada, marcada, em negrito, cidades do interior para ingressar em universidades situadas nas capitais. Levando consigo a música sertaneja e outros elementos da cultura interiorana, que é do interior, de uma cidade pequena, geralmente, com menos de 1 milhão de habitantes, eles ajudaram, outra palavrinha aqui em negrito, a popularizar o gênero musical entre os estudantes universitários. Alguns deles, inclusive, formaram, outra palavrinha aqui em negrito, formaram, duplas. Lembrando aqui, que nós estamos aqui entre chaves, 3 pontinhos, reticências, né? Que significa o quê, pessoal? Que aqui é um pedacinho de um texto maior, foi retirado de um texto maior, e eles pegaram um fragmento desse texto e colocaram aqui a fonte, a origem do sertanejo universitário, edição 45, novembro de 2020, um fragmento. Esse sinal aqui da pontuação. Os verbos em destaque no texto pertencem ao tempo. Atenção, ele quer saber tempo, presente, passado e futuro, né, turma? Vamos usar aqui, pensar um pouquinho? Então, ele só quer saber o tempo verbal. Bom, a ideia aqui de ajudaram, formaram, passou, deixaram, é uma ideia de algo que já aconteceu, gente. Pretérito, essa palavrinha que eles usaram para quer dizer passado. Pretérito fala de forma diferente, mas só quer dizer nosso passado. Então, nós temos o tempo verbal passado, presente e o futuro. Essas palavrinhas dão a ideia de que algo já aconteceu, né? Então, é a primeira, letra A, pretérito perfeito, ok? Lembrando aqui que ele não perguntou sobre o modo, se é o modo imperativo, que é quando aquele verbo dá a ideia de ordem. Não perguntou se ele está no modo subjuntivo, que é quando o verbo dá a ideia, passa a ideia da informação de dúvida. E ele não perguntou se está no modo indicativo. Não perguntou o modo do verbo, tá? Atenção a essa pergunta. Ele perguntou o tempo, se é presente, passado ou futuro. Seguindo, próxima questão. Leia os textos abaixo. Opa, então mais que os textos. Então, eu vou fazer uma comparação. Texto 1. A população da Índia deve superar a da China até meados de 2023, diz ONU. Juntos, países asiáticos representam mais de 1/3 da população global. 19/4, texto recente, hein, turma? De 2023, isso já aconteceu, inclusive, foi oficializado. Vamos lá. A Índia está a caminho de se tornar o país mais populoso do mundo, ultrapassando a China. Fato. Com quase 3 milhões de habitantes, em meados deste ano, mostraram dados divulgados nesta quarta-feira, dia 19, pelas Nações Unidas. Os dados demográficos do relatório dos estados da população mundial de 2023. Do Fundo de População das Nações Unidas, UNFPA, da sigla em inglês, estimam a população da Índia em 1.428,6 milhões ou 1 bilhão, tá? Quase 1 bilhão e 500 milhões de pessoas dentro de um país. Aí, em comparação com a China, aqui,
Então, dados relativos, número, trabalhando aqui com análise de números relativos. Então, 1.400.286.000 contra o dado da China, uma diferença aqui de 30 mil pessoas, contra 1.400.257 400.257.000 pessoas. Em relação aqui, vamos colocar esse número 86 para 57, 30 mil pessoas. 30 mil pessoas a mais. E isso leva a Índia a... Então, o que isso refere na economia, turma? Mão de obra, mais pessoas para trabalhar. Dentro de um cenário de guerra, eu tenho 3, enquanto eu tenho 3 indianos para abater. Então, tudo isso é levado em consideração. Produção, mão de obra, pessoas, né, para gerar a economia, trabalhar, gerar a economia, é isso aí. Então, vamos lá, texto 2. Texto 2 já vem mais com dados de número, população da China, dados de 1º de janeiro de 2023 e 2100, tá? Então, vamos lá, habitantes. 1.000.000, 2023, 458.921.902 pessoas. Em 2100, seguindo aqui, turma, dado de ano e dado de pessoas. São dois dados na tabelinha, aqui uma tabelinha simples. 1.020.665.209 pessoas. Já a Índia, no mesmo ano de 2100, ela tinha 1.000.000.2100, ela tinha 517.388 pessoas. Tá ok? E em 2023, ela chegou à marca de 1.425.771.530 habitantes. Muito bebê, né, gente? Muita criança, muito bebê nascendo aí. Isso é muito bom, né? Significa esperanças, né? Um país que tem muito bebê, muita criança, significa que nós temos esperanças ali. De acordo com a comparação entre o texto 1 e o texto 2, texto 1 escrito, de informação, o texto 2 é uma análise de uma tabelinha simples, sexto aninho, a notícia é verdadeira, mas a Índia, ele quer que você faça uma análise, hein? Pay attention aqui, atenção. A notícia é verdadeira, mas a Índia está em queda populacional até 2100, segundo o texto 2. Peraí, não. Não é isso que está falando aqui, não. Ao contrário, a Índia vai subir a população em 2100. Não, tá. Seguindo, o texto 1 é fake, já que os dados apresentados no texto 2 são muito diferentes daqueles da notícia. Não. Os textos falam sobre o mesmo assunto, eles têm o mesmo tema, quantidade de pessoas no país, comparação de quantidade, eles querem saber. A notícia tem dados falsos, pois o texto 2 está claro que a China sempre terá mais habitantes que a Índia. Turma, aqui está pedindo uma interpretação de texto. O que o texto está falando? Ela está comprovando, o texto está falando sobre os habitantes que a Índia passou, a China, inclusive, iria passar, mas no caso, hoje, realmente já é fato. Então, a resposta certa é a letra D de dado. O texto 1 apresenta dados muito próximos do texto 2. Isso mesmo, apresentando uma notícia verídica com dados de informação relatando ano, relatando dados, relatando a fonte de pesquisa. Então, é fato. Mais uma questão aqui. Vamos lá, mais uma questãozinha da área de português. Leia o texto abaixo para responder as questões. Esse aqui é o enfoque do professor junto com o texto e acompanhar a leitura do texto. Deixa eu ver a questão aqui. O bloco de gelo no palito, vamos lá, olha o sorvete. Em 1905, numa noite muito, mas muito fria mesmo, o pequeno Frank Epperson
de 11 anos esquecerá no quintal de sua casa em São Francisco um copo de suco com um mexedor dentro, provavelmente uma colher. De manhã ele observará, atenção aqui ao verbo em negrito, que o suco tinha congelado. Será que o menino possuía poderes mágicos? Não, claro que não. Na realidade, sem querer, o garoto se tornará o inventor do picolé, que na língua dele é Popsicle. Ok. 7 anos depois, o jovem inventor apresentará uma receita parecida com o resultado da experimentação, feita no início do século XX. Epperson, né? Provavelmente o nome dele com 2 P's, Epperson, patenteará. Turma, todos esses verbos aqui é uma história que aconteceu em 1905, passado. Olha aqui a pegadinha do texto. Entretanto, os verbos em negritos estão no futuro. A história aconteceu em 1900, mas ele está colocando em negrito os verbos no futuro, que é uma coisa que ainda vai acontecer. O que é isso aqui? O produto em 1913. Foi a partir desse acontecimento que decidi dar um novo rumo para a minha história. Vamos seguindo aqui, então. Os verbos em destaque estão no tempo do futuro, do presente, do modo indicativo. Deu modo e deu tempo e modo. No entanto, o texto relata fatos concluídos em determinado momento no passado. Ok? Nós estamos lá, ele falando 1900 já aconteceu, mas ele colocou alguns verbos no futuro. Nesse contexto, o correto seria que esses verbos estivessem conjugados no... tá. Aí, turma, vamos atentar ao que ele quer saber. Ele deu um texto. Se você não prestar atenção, ele está colocando um verbo do futuro de um texto que já aconteceu no passado. Mas o que a pergunta quer saber? O que? Ele quer saber o seguinte: se você fosse corrigir o texto, qual é o verbo correto para você colocar? Pretérito perfeito do modo indicativo. Turma, porque eu vou colocar do presente, sendo que a história já aconteceu, 1905? Não, ele elimina primeiro. Pretérito imperfeito do modo indicativo. Aqui ele poderia querer te pegar numa informação, porque o passado imperfeito significa uma ação que ainda lá no modo indicativo, uma ação que ainda está acontecendo. É do passado, mas ainda ela vem acontecendo. Pretérito perfeito do modo indicativo. Essa, no caso, para você falar de um sorvete que já foi feito em 1905, turma, é um passado concluído realizado. Passado perfeito. Tá? Pensando nessa questão. Futuro, turma, do passado, do modo indicativo, futuro do passado, vai encaixar isso aqui? E uma pegadinha, porque você coloca esse acento, se você não tivesse olhar atento, você vai falar assim, tá falando do futuro. Não, o que a pergunta quer saber? A pergunta, ela quer saber que no tempo do texto, relata fatos concluídos em determinado momento do passado. Nesse contexto, o correto seria que os verbos estivessem conjugados de um passado realizado. 1905 já foi, já aconteceu, e é isso. E aí ele vai te confundir colocando algumas palavrinhas para você do futuro e vai fazer perguntinha para confundir vocês. Tá? A resposta aqui é a C, passado perfeito, modo indicativo. Mais uma. Isso daqui é uma música, eu adoro quando cai música no texto de vocês. No texto 1 caiu uma música muito legal do Darwin, agora é pra valer e não vai adiantar. Caiu, gostei dessa análise, corri lá para analisar com vocês, que foi o primeiro bimestre. E aí agora veio cair Admirado Chip Novo, que é da Pitty. É uma das músicas que eu gosto, tem outras muito boas dela, é muito interessante para vocês. Então vamos lá. Pitty seguindo.
Leia o texto abaixo para responder a questão. Música, de não sei se vocês já ouviram. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia um coração. Nada é orgânico, é tudo programado. Eu achando que tinha me libertado, mas lá vem eles novamente. Eu sei o que vão fazer, reinstalar o sistema. Uma musiquinha legal. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste, viva. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Tive um monte de ordem, né? Tá dando ordem aqui para vocês. E vem esse mundo atual, contemporâneo. Faça, leia, vote, compre, gaste, vive, respira. Precisa de oxigênio, vamos de novo, vamos. Um monte de cobrança do mundo moderno. Não, senhor, se senhor, não, senhor, se senhor. Turma, eu crio, estabeleço, trabalho com campeões. E eu quero pessoas que pensem, que reflitam, não tenham pensamento engessado, fechado, sem criatividade. Eu quero pessoas que analisem, pensem, reflitam e sejam o quê? Campeões. Eu ensino campeões, eu direciono e mostro campeões. É para isso que eu venho aqui todo dia. Seguindo aqui, então, na quarta estrofe, o modo imperativo foi empregado com o intuito de, turma, aí a professora precisa retornar ali a questão de poema, de poesia, verso, que é estrofe, o que é estrofe. Então, vamos lá. A musiquinha é feita de versinhos, que combina a palavrinha, refrão, e ela tem aqui, seguida aqui a análise. Volta. Ela tem aqui, essa aqui é uma estrofe com 4 versos, aqui, ó. Primeira, 1, 2, 3, 4, onde ela dá a ordem, ó. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste, viva. É ordem, tá? Aqui é o quarto, de novo, seguindo aqui mais uma estrofe. Então, esses espacinhos, esse conjuntinho de palavras com 3 ou 4 versos são as estrofes, tá? Então, nós contamos, aqui a estrofe, o quarto aqui dá o refrão. Quantas estrofes tem? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, com a última aqui, tá? Seguindo aqui. Vamos lá. A pergunta, então, você vê que aquele verbo que está indicando ordem, imperativo, foi empregado com o intuito de quê? De relatar uma experiência já vivida pelo eu lírico. Quem é o eu lírico, turma? É quem canta a música, quem expressa o sentimento, aquela pessoa que vai cantar. Apontar possibilidades para o seu eu lírico. Possibilidades, quer dizer que o verbo causa uma dúvida, é possível, hipótese, hipotético? É isso que está lá? Vamos lá. Orientar o leitor a adotar condutas determinadas. Sim, está dando ordem. Musiquinha legal, inclusive eu vou colocar a musiquinha para vocês ouvirem, é top. Estabelecer relação com o futuro do leitor? Não. É agora, faça, compre, venda, olhe, julga, critique. Tudo ali na música, more, gaste, é a letra C. Orientar o leitor a adotar condutas determinadas como se fosse um robô. Faça. Mas vocês não são robô, vocês são seres humanos com pensamentos criativos, reflexivos, tem raciocínio, tá? Usem a cabeça, sempre. Turma, tem bastante questões aqui. Vai ficar para a próxima. Gostei desse daqui. Aí, temos aqui um quadrinho para analisar. Mas tem charge, tem bastante questões aqui. Só da área de português, temos diálogo.
E a professora vai trabalhar isso aqui por hoje para essa interpretação, porque para não ficar muito cansativo, né? Afinal de contas, não vamos correr. A ideia aqui é interpretar e analisar cartazes. Temos aqui uma análise de... Isso aqui precisa dar um zoom para enxergar, mas é do mapa, né? Uma localização. Também muita questão de verbo aqui, né, turma? Essa prova cobrou muita questão de conjugação verbal. A professora precisa trabalhar bastante esse ponto com vocês, presente, passado, futuro, modo, retomar bastante essas informações com vocês, que foi isso que a prova, eu senti que a prova cobrou muita questão de conjugação verbal, mas nada que uma interpretação de texto não traga isso para vocês. Charge, quadrinhos... aqui que é uma questão de inglês que eu gostei, que aí eu quero ver essa aula de inglês do 6º ano. Turma, tem um cartaz, food and drink, that damage your teeth. Aí, turma, eu preciso traduzir? Tá desenhado para vocês, né? Tá até desenhado. Isso aqui eu acho que dá para vocês conseguirem, para que nós façamos algumas identificação por uma relação de imagens. Tá falando aqui do que estraga o dente. Isso eu não precisei nem traduzir, porque está desenhadinho. 6º ano, o tema do infográfico, um infográfico que está trazendo informações, desenhos e imagens, é referente ao quê, turma? Aos danos causados aos dentes pelos doces. Aos danos causados aos dentes pelos doces, olha bem, hein? Aos alimentos que prejudicam os dentes. Olha, essa primeira aqui, numa interpretação aí, poderia perder a questão, hein? Aos danos causados aos dentes pelos doces. Olha, não gostei disso aqui não, fiquei bravo. A importância da higienização dos dentes, está falando de limpeza ali, a sensibilidade dos dentes às bebidas geladas, é esse o ponto aqui. Então, está mostrando doce, açúcar, gelo, álcool, suco. Aos alimentos, tudo ele está pontuando alimentos que prejudicam os dentes. Essa interpretação é uma outra língua, né? Precisa estar bem antenado. Mas eu confio em vocês. Vocês são pessoas de sucessos, com certeza. Heitor! O Heitor tá... mais uma análise aqui. Uma possível descrição para a imagem seria... meus amigos, 6º ano, hein? 6º ano. Deu uma foto e uma imagem. She has curly and black hair. Turma, a professora, a teacher, trabalhou muito com vocês. Muita folhinha, muita imagem. Sim, eu trabalho com vocês muito exercício. Entretanto, precisa dessa prática. Porque se você não souber o que é black, lembra? Mas tá falando do que? Black hair, red vermelho, hair, cabelo. Black hair, cabelo preto. Blonde hair, blonde, loiro. White, sorriso branco, hair. Sorriso branco, cabelo branco. Vamos voltar lá na imagem. Olha aqui. Então, é mais adequado para uma análise de imagem, fazendo uma associação de raciocínio lógico. Está falando, bom, a professora está falando aqui. She has straight and red hair. She has curly and black hair. She has a long and blonde hair. She has straight and white hair. Turma, só pela cor do cabelo aqui, pela foto, a gente conseguiria responder, ó. Black hair, cabelo preto, curly, enrolado, longo, straight seria que, no caso, oposto, né? Longo, curly, enrolado, straight. Porque aí, eu não vou conseguir traduzir. Não é para traduzir, de uma associação. Black hair, cabelo preto. A única opção de black hair aqui é aquela ali. Aí não tem... caiu um parágrafo para vocês em inglês. Eita! There, Timóteo. There, querido. I want to be your pen pal. I am 11 years old and I live in Piracicaba. Que é Piracicaba? Para que moleque de comer? I love to play soccer and ride bicycle. Good luck, Mark Ferry.
Turma, um bilhetinho, né? E aí tem interpretação de texto aqui, hein? PayPal é uma expressão local, a teacher não falou isso com vocês, que significa amigo por correio, mensagem por correio, PayPal. Correio, correspondência, PayPal. Be, ser, eu quero ser seu, your, PayPal. Amigo por correspondência. Eu tenho 12 anos, isso vocês conseguiriam, sim. E eu vivo na cidade de Piracicaba. E eu amo play, eu gosto de jogar, né, turma? Play. Soccer tem a ver com jogo, soccer. Futebol, tênis, o que jogar, play, soccer, jogador. And ride bicycle. Então eu gosto de jogar, né? Eu gosto de jogar futebol, soccer. E eu gosto de andar de bicicleta. Tem a relação com o que a gente vê no dia a dia. Boa sorte, good luck. Mark Ferry. Então essa daqui, turma, qual que é a pergunta, né? Vamos ver qual que é o texto quer saber. De acordo com o texto, entende-se que foi escrito para descrever uma rotina diária de escola. Em nenhum momento citou escola lá. Não tem a palavra que se remete à escola. Convidar um amigo para um campeonato de futebol. Também não estamos falando de campeonato de futebol. Ele falou de jogar e andar de bicicleta. Convencer outra pessoa a andar de bicicleta. Entre as opções, turma, eu estava pedindo para PayPal, a gente tinha que falar essa expressão local com vocês, significa amigo por correspondência, logo a letra A. Tá ok? E aí, eu vou entrar na outra matéria. Fica a título aqui, a área de linguagem, só isso. Até a próxima. Obrigado aí pela atenção. Isso aí, pessoal.